Solana. A Solana, o que aconteceu com a Solana? Tá? Vocês já devem ter visto em outros canais, mas acho que vale a pena a gente relembrar um pouquinho do assunto, porque é um assunto de segurança que eu gosto de tratar com frequência. A Solana teve um problema que não foi na blockchain da Solana. A princípio, a gente achou que pudesse ser na blockchain mesmo, algum problema grave da própria Solana, porque o número de carteiras que foi afetado em muito pouco tempo foi muito grande. Né? No total, acho que foram 9 mil carteiras que foram drenadas, que os recursos foram drenados. Depois, né, apurando as informações, a gente entendeu que o problema era na Slope, que é uma carteira da Solana, e muita gente usou a chave privada da Slope na Phantom e em outras carteiras ali, inclusive na Trust Wallet. Né? Até para tratar sobre esse assunto, vamos lembrar o seguinte: quando você cria uma carteira de criptomoedas, seja ela MetaMask, Trezor, Ledger, qualquer carteira que você quiser, Electrum, qualquer carteira que você criar, você vai receber uma lista de palavras de backup. Isso chama seed phrase, né? Essa, para você que está chegando agora no mercado cripto e não entende absolutamente nada disso, eu vou falar rapidamente para vocês entenderem, tá? Então, uma carteira de criptomoedas, para começar do princípio, uma carteira de criptomoedas é um software, sempre é um software, ainda que ela seja uma hard wallet, tá? Mas sempre é um software que tem como função, tem basicamente duas funções principais. A primeira delas é proteger as suas chaves privadas. No mundo de criptomoedas, para você negociar, para você fazer transações, para você mandar cripto, receber cripto, você precisa de um endereço e você precisa de uma chave privada. Essa chave privada é o que te permite alterar, né, abrir esse cofre e mandar a criptomoeda para um lado e para o outro, tá? Então essa chave privada é a coisa mais importante que você tem no mundo cripto, e uma carteira de criptomoedas ela tem a função de proteger as suas criptomoedas. Essa é a primeira função. E a segunda função desse software é fazer a interação com a blockchain para você, porque é um processo complexo, né? Eu preciso falar com um servidor, eu preciso pegar dados lá para ver qual que é o seu saldo, eu preciso criar o pacote de transação da transação que eu estou fazendo para mandar criptomoedas da minha carteira para outro lugar. Eu preciso assinar essa transação, e todo esse processo é feito por um software que é uma wallet. No caso da Solana, o que aconteceu foi que uma dessas wallets tinha um código lá dentro, que pode ter sido malicioso ou não. Talvez não seja, provavelmente até não acredito que não tenha sido malicioso, mas o código que tinha nessa slope aí da Solana, ele mandava a sua seed phrase, né? Eu comecei a explicar da seed phrase por causa disso. Deixa eu voltar rapidamente, me perdoem aqui a confusão. Então, a gente entendeu o que é o wallet. Quando você cria uma carteira para você, seja hard wallet ou não, a chave privada é construída no momento da criação da sua carteira. Só que a chave privada é uma sequência de números e letras muito grandes, indecifrável, e a gente não tem. É uma coisa que não dá para você lembrar. Você precisa anotar isso em algum lugar, tá? É complicado. É uma chave grande, né? Inclusive, para a galera que começou no Bitcoin lá no começo, muitos dos Bitcoins foram perdidos porque antigamente você não tinha outra forma, você só tinha a chave privada. E eventualmente você perdia o arquivo de texto que tinha a tua chave privada anotada lá e perdeu, foi pro saco, perdeu as criptos ali, né? E aí, para melhorar isso, o pessoal implementou uma alteração no Bitcoin primeiro, que é a BIP39. Né? Depois vocês podem procurar aí. A BIP39 foi uma proposta de alteração do Bitcoin que instituiu essas palavras-chave. Esse mnemônico, essas palavras-chave, essa seed phrase, né? É uma palavra de semente, é uma lista de palavras que pode ter 12, 18, 24, mais palavras ali, que tem o objetivo de te permitir ter um backup para sua carteira. Caso você tenha algum tipo de problema, né? Eu criei a minha carteira. Quando você está usando a MetaMask, por exemplo, a MetaMask está usando a sua chave privada, que está criada ali. Mas caso ela pare de funcionar, teu computador quebre, né, formata, sei lá, qualquer coisa assim, você consegue acessar de novo a sua carteira usando a sua seed phrase. Ela chama seed phrase, né? Esse seed é de semente, tá? É uma frase semente. Por quê? Porque o algoritmo que gera uma chave privada, ele é um algoritmo aleatório, que precisa de um início. Tudo que tem aleatoriedade dentro do mundo da computação não é 100% aleatório. Você tem uma semente inicial ali que starta o processo de aleatoriedade, né? Depois aí o algoritmo começa a gerar. Mas esse primeiro passo que você precisa para gerar uma coisa aleatória chama semente. Por isso que a seed phrase, né, chama frase semente, né? A seed phrase é isso. Então, tem uma coisa uma coisa relacionada à entropia também, porque eu preciso garantir que uma carteira que eu faça agora no meu computador seja completamente diferente da carteira que você está gerando no seu, né? Então tem uma questão de entropia, e as palavras-chave, essa seed phrase, são a entropia da sua carteira.
Então, quando eu vou gerar a minha carteira, eu vou pegar uma lista de palavras-chave, essa seed phrase, e criar a minha chave privada. Deu problema, eu pego a minha seed phrase. Por que eu fiz essa introdução longa toda aqui? Porque o que aconteceu na Solana foi o software lá da Slope, ele pegava essa seed phrase e mandava ela para um servidor da Slope lá. Vai saber por quê. Ele mandava um texto grandão, em computação a gente chama isso de JSON, né? JSON. É um arquivo, é um texto que tem uma forma específica de dividir informações ali. Antigamente era XML, depois evoluiu para JSON e tal. Esse servidor, provavelmente para fazer algum teste, para fazer alguma validação enquanto estava em desenvolvimento, esse software mandava essas informações para o servidor. E lá no servidor tinha lá uma caralhada, né? Mais de 9 mil carteiras aí que tinham a sua seed phrase guardada nesse servidor. Provavelmente, pelo que a gente está entendendo, o hacker invadiu o servidor da Slope, conseguiu pegar todos esses logs aí que tinham essas seed phrases, carregou essas seed phrases, né? Criou as carteiras no computador dele e foi drenando os recursos ali, mandando esses recursos para uma outra carteira. Então entendam que o que aconteceu ali na Solana não foi um problema na Solana. Foi um problema num software que tinha ligação com a Solana. Aparentemente o Slope. Eu estou falando provavelmente, aparentemente, porque até onde eu vi não tem certeza absoluta do que aconteceu ali. Mas, né, a galera que levantou informações, foi mais ou menos isso que aconteceu. E aí, finalmente, Paulo Moura, eu vou responder a sua pergunta. Desculpa a demora para chegar aqui, mas eu acho que é sempre importante. Pelo menos assim, eu tenho o hábito aqui no canal, né, de entender todas as vezes que eu vou responder alguma coisa, que tem muita gente que não entende os conceitos mais básicos. Então eu gosto de voltar do princípio para a gente chegar numa conclusão a respeito de uma resposta mais completa. Porque eu poderia simplesmente responder para você aqui que não, por causa disso e disso, e muita gente não entender todo o resto, né? Então, entendendo que uma carteira protege a minha chave privada. Ela tem uma seed phrase que faz a recuperação. E é um software que foi construído por alguém, né? Esse ponto eu não toquei ainda, mas vamos lembrar que uma carteira é um software, mesmo que ela seja de hardware, mas tem um programa de computador escrito ali para usar essa carteira. Esse programa pode ter coisas que a gente eventualmente não conhece. Pelo que eu entendi, a Slope era uma carteira de código-fonte fechado. A maioria dos códigos-fonte no mundo cripto é código-fonte aberto, inclusive o código do Bitcoin. Ser código-fonte aberto significa que qualquer um pode ir lá e ler aquele código, entender aquela receita de bolo, né? A brincadeira que a gente faz é essa, né? Um programa de computador é um bolo, né? E para fazer esse programa você precisa de uma receita, né? O algoritmo. Então, a palavra algoritmo vocês já devem estar acostumados a ouvir, porque as redes sociais usam muito. Mas o algoritmo é basicamente a receita, a regra, como é que aquele negócio funciona. Um programa de código-fonte aberto, todo mundo pode ver o que está escrito ali. E, podendo ver o que está escrito ali, qualquer um poderia ver facilmente que, por exemplo, uma carteira estaria mandando a sua chave privada, lá, a sua seed phrase, na verdade, né? Mandando para um servidor. No caso da Slope, era de código-fonte fechado. Alguém descobriu que ela estava mandando isso, provavelmente monitorando a comunicação de rede que ali fazia, descobriu que mandava para um servidor, aquele servidor virou um foco, virou um alvo de hack, e os caras foram lá, hackearam o servidor e pegaram todas as criptos. E agora sim eu vou responder essa pergunta. Por que não é a mesma coisa uma wallet de celular com uma hard wallet? Tá? Esse exemplo da Solana foi o exemplo que me permitiu, porque a gente sempre fala de carteira com celular, ela é parecido, o funcionamento dela ficaria parecido com uma hard wallet se você deixar ela desconectada o tempo inteiro, porque a sua chave não ficaria o tempo inteiro ligada na internet e tal. Mas, nesse caso específico da Solana, por exemplo, uma hard wallet, quem tinha hard wallet não perdeu o Solana, não teve problema. Quem tinha um celular com a Slope instalada provavelmente perdeu as suas criptos. Por quê? A carteira, o software da Slope que funciona na web, no navegador, ele provavelmente é exatamente o mesmo software que funciona no celular. Né? E no caso da Slope ela tinha tanto para iPhone quanto para Android. Então, o programa, a carteira, esse programa de computador, esse algoritmo, ele é o mesmo que vai rodar tanto no computador quanto no celular. Então, se você fosse um usuário, né, que tem um celular que você usa pouco, você vai usar só para fazer conexão. Vamos lá, qual que é a regra de quem usa um celular como carteira física?
Aí eu pego um celular que não fica conectado o tempo inteiro na internet, eu não tenho nem chip de navegação nem nada, eu deixo ele desligado do Wi-Fi, instalo as minhas carteiras lá, quando eu precisar fazer uma transação, eu conecto, faço a transação e desconecto na sequência. Se você fosse um usuário da Slope aí, ou da Phantom, seja lá qual foi a que teve problemas, e que tinha essa vulnerabilidade, no momento em que você conectasse a sua carteira no seu celular na internet, ela mandaria os seus dados lá para o servidor e você não estaria protegido, né? Então aí nesse ponto acho que fica bastante claro, que não é a mesma coisa você ter um celular e ter uma hard wallet. Por quê? E aí eu volto para mais um ponto aqui, Paulo. Quando a gente estava falando lá no começo, né, como é que a carteira ela protege as chaves privadas, a hard wallet, o que ela faz de diferente? Aqui dentro tem um chip de computador especializado em segurança, que fala com uma memória, que é uma memória isolada do resto do hardware, que aqui é um equipamento, é uma porrada de coisa aqui dentro que faz um monte de coisa, conectar com o computador, USB e tudo mais. Esse chip específico que tem aqui dentro de segurança, ele só consegue conversar com a memória necessária para ler a sua chave privada na hora de fazer uma transação e uma assinatura. Só que essa informação nunca vai para o lado onde está o USB. Então, quando eu conecto a minha Trezor aqui no meu computador, ó, vou conectar aqui agora. Ó. Conectei a minha Trezor no computador, ela vai ler. Ela está ligando para eu conseguir me comunicar com ela. Então tem um processo aqui que o meu USB do meu computador fala com ela e vai solicitar para ela alguma informação. Vai solicitar, por exemplo, qual é a minha chave privada, qual é o meu saldo, por exemplo, alguma coisa assim. A Trezor vai mandar para o meu computador somente a minha chave pública, que é a informação que a minha carteira precisa, né, que o software precisa para ir na blockchain e ver qual que é o meu saldo. Ela nunca vai mandar a chave privada. A chave privada fica protegida dentro desse chip. E toda vez que você vai fazer uma transação numa web wallet, numa carteira que esteja conectada com uma Trezor ou com uma Ledger ou com qualquer hard wallet, na hora que você faz a transação, o software vai criar a transação, ou seja, envie X criptomoedas da minha carteira para a carteira XYZ. E quando você manda isso para a hard wallet, ela vai jogar esse pacotinho que eu estou falando aqui agora de informação, que é essa transação, ele joga para dentro daquele chip que eu te falei que tem uma memória exclusiva. Esse chip pega essa transação, usa a chave privada, faz uma assinatura, devolve essa informação para a área comum do coisa, mas ele vai devolver a informação já assinada. A assinatura digital já foi feita. Ele usou a chave privada internamente e devolve já o pacote assinado. E transmite isso para a internet. E então, assim, por que eu estou contando tudo isso? Porque não tem como alguém que tem, usando a hard wallet, a sua chave privada jamais tem como ficar exposta. A seed phrase, você só anotou ela, inclusive na hard wallet, né? Algumas tem, algumas não, mas a maioria das hard wallets ela nem grava a sua seed phrase, ela só grava a sua chave privada e a sua seed phrase só você tem anotada e totalmente offline. Então, quem tem uma hard wallet, né? A não ser que faça alguma cagada, nunca vai ter a sua seed phrase exposta. Quem tem uma web wallet, como ficou provado nesse caso da Solana, eventualmente pode ter. A gente sabe que a MetaMask, por exemplo, é de código fonte aberto, a gente sabe que ela não manda essa informação. Mas ela poderia, até por um erro de software, por um erro de engenharia social, vamos lá, um cara que é desenvolvedor da MetaMask, ele é um desenvolvedor conhecido, os códigos que ele manda todo mundo aprova, e eventualmente ele sofre um hack social, ou seja, alguém invade a conta dele, os dados dele, o computador dele, faz um código malicioso e sobe como se fosse ele. A comunidade inteira vai entender que é um código daquele cara, que ele é um cara confiável, e aí a sua MetaMask vai ser atualizada no seu computador e vai começar a mandar suas informações. Isso poderia acontecer. Então, tendo uma wallet no celular não é a mesma coisa de ter uma hard wallet, por conta desse processo que eu acabei de explicar. Alguém poderia, né, maliciosamente ou não, né, colocar um software no seu celular ou no seu computador, no caso aqui a gente está falando do celular, que teria a possibilidade de fazer um envio e você nem vai saber o que aconteceu. Né? A hora que você vê, já foi. A tua seed phrase já foi para a internet, já foi capturada por um hacker e não tem volta nunca mais. Então, não é a mesma coisa, tá, Paulo? A resposta ficou longa, espero que vocês tenham gostado aí da explicação, porque, né, é uma explicação complexa. Mas eu acho que a melhor forma de fazer que vocês entendam a diferença entre ter uma hard wallet e ter uma carteira de software.
E isso eu estou falando, obviamente, né, de vários N softwares. Você tem, óbvio, softwares bons, né, por exemplo, a Electrum, que é de Bitcoin, que é uma carteira super conhecida de software. Você poderia ter ela instalada no celular ou no computador e tudo mais, alguma coisa assim, um computador que não ficasse na internet. Mas nunca vai ser exatamente a mesma coisa. Nunca vai ser exatamente a mesma coisa, porque o hardware aqui, o equipamento, né, a Trezor, ela tem um componente extra que é um componente de segurança exclusivo aqui para que a seed phrase nunca seja exposta, tá? Ficou claro? Ficou claro?